Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Tiago Quintães. Tiago, grato por teres aceito o convite para conversarmos os dois sobre algo que tem apaixonado e tem consumido aqui o teu tempo nos últimos anos, a cooperativa que tu és um dos iniciadores na Costa da Caparica, que se chama Uma Boa Questão, um bonito nome para uma cooperativa. Eu gostava que tu começasses por falar o que é isso, o que é a cooperativa Uma Boa Questão e como é que ela nasceu. Ui. Então, sem dúvida, é um prazer estar aqui, apesar de ser um desconforto enorme, maravilhoso, portanto, de onde nós temos que sair da caixa. Onde a cooperativa é exatamente isso. Eu sou um artista de condição, ou seja, nem vou dizer de profissão, é de condição, então todas as minhas decisões são artísticas. E desde o ano 2000 que eu comecei a fazer música e que, para suportar a música que eu faço, tornei-me técnico de som e, portanto, foi assim que tudo começou, digamos, em todas as áreas, que é, para uma ser possível e nós não nos estarmos a afastar, vamos complementar com outra valência, onde isso faça sentido. Isso é a minha vida. Na minha vida há uma rede maravilhosa, há pessoas incríveis, do qual existem, só que ainda não estavam relacionadas. Ora, em 2020, passado 20 anos, derivado ao meu undergroundismo como artista, andava também muito escondido, porque o underground tem, portanto, a parte comercial é eventualmente os que decidem que têm um plano de negócio logo associado a algo, e depois há aqueles artistas que vivem por amor à camisola e essas coisas. Eu percebi que há um paradoxo entre o que eu me estava a tornar no underground e o que o underground, digamos assim, também tem a oportunidade de existir com valor. Portanto, não temos que desprestigiar o nosso valor, temos é que nivelar o nosso valor àquilo que nós também representamos. E ora, se eu representar de cultura e educação e tenho pessoas à minha volta que a representam há muitos mais anos que eu e outras há menos, mas o campo de oportunidades começou a ser frágil. O Covid para mim foi o momento em que eu digo, ok, eu tenho 39 anos, o mundo dos adultos não é algo que me fascine, mas eu sou adulto e nós, quando éramos miúdos, a maior parte dos rebeldes que eu conheci criticava os adultos. Ora, eu ultimamente fiz o contrário, que é, estamos em 2020, nós somos os adultos de agora. Se o mundo está uma merda, é porque nós, como adultos, somos uma merda. Não é por causa dos adultos mais antigos. Nós agora somos os adultos. Portanto, se calhar somos nós que não estamos a fazer alguma coisa. Como há aquela frase que eu adoro, que é um problema do mundo não é a ação dos maus, é a apatia dos bons. Quis-me concentrar, esta rede é maravilhosa, tem muito boas pessoas e nenhuma delas praticamente lida com planos de negócio. Portanto, tem problemas na segurança social, nas finanças, desiste um bocadinho de fazer coisas, não quer crescer no seu negócio porque implica complicações. Eu não tenho nada em meu nome, não tenho conta de banco, e então o meu único propósito de intenção foi como é que nós nivelamos isto? Porque há malta que há 20 anos me dizia isso não é o caminho, és muito rebelde e não sei o quê, e agora dizem, afinal tinhas razão, e eu não quero ter razão, eu quero que a gente se encontre melhor e consigamos fazer melhores coisas. Foi disto tudo que veio o sentido de precisamos de algo que nos junte como uma entidade para existirmos em conjunto, para sermos mais fortes na representação das nossas valências, visto que nenhuma dessas pessoas quer levantar o seu estandarte a dizer eu valho X. Então, se estivermos em conjunto, podemos valer X sem ser um indivíduo. Fui procurar indivíduos que naturalmente se encontrem nesta logística de dizer gosto de representar na sociedade, mas não gosto de tanto explicar quem é que eu sou. Eu sou uma data de coisas, faço muitas coisas e então há outros moldes que poderiam ter funcionado, mas num sentido de juntar a rebeldia com a institucionalidade, com o novo nivelamento de pessoas que vão aparecer e que querem melhores oportunidades de negócio, querem melhores oportunidades na sua vida, querem comer melhor, querem pensar melhor, querem existir melhor. Então nós somos uma cooperativa de transição, porque nos metemos desde projetos que envolvem fazer sabonetes e procurar o máximo de matérias-primas que consigamos transformar, até ao mundo da blockchain, que é
um mundo perverso, porque é o novo mundo do dinheiro, mas eu quis entrar antes das instituições para compreender que oportunidades podemos ter entre os que estão a fazer sabonetes, os que estão a trabalhar com informática, os que fazem rap, os que querem fazer sustentabilidade de regeneração de terrenos, os que precisam de uma casa para morar e não têm dinheiro para pagar a sua renda. Portanto, a cooperativa de transição e de assumir que queremos estar em lugares desconfortáveis onde outros não queiram estar, nestas questões da sociedade. Não sei se isto ajudou ou se complicou. E quantos é que são hoje? E onde é que vocês estão a trabalhar? Em que áreas, em que contextos? Dá-me exemplos de alguns projetos e de algumas coisas que vocês estão a fazer. Eu sei que há muito dinamismo do vosso lado, não é? Ok, então imaginando, nós temos um plano de atividades de 2025, portanto, nós somos uma cooperativa super recente, estamos criados realmente em agosto de 2024, portanto, vamos fazer um ano em breve, só que derivado à tenacidade da rede, são pessoas, algumas muito proativas, o que significa que esses 21 membros, nem todos são, portanto, super proativos no sentido, têm os seus trabalhos, têm coisas, só que ajudam a rede. E, portanto, se eu, por exemplo, sou um dos idiotas natos que adoro criar eventos descentralizados, estou sempre a precisar de recursos humanos de todos os géneros. Precisamos de produção, precisamos de alguém dos audiovisuais, alguém nas redes sociais, alguém que nos ajuda a fazer comida, alguém que nos ajuda a estar na banca, artistas para representar os eventos. Tudo isso aparece de uma forma dinâmica, onde o nosso mote nunca foi começar através de dinheiro. Portanto, onde nós estamos a aprender a capitalizar é através de fundos e através da ocupação de espaços públicos para dizer vocês contratam este artista e gastam 50 mil euros. Nós, como cooperativa, conseguimos fazer o evento por 50 mil euros. Portanto, vocês, em vez de estarem a contribuir para a vida de um artista, estão a contribuir para a vida de 49 pessoas com os mesmos 50 mil euros. Portanto, o que é que isso acontece? Temos pessoas em audiovisuais, portanto, que trabalham em audiovisuais na componente social, vídeos sociais, componente audiovisuais de videoclipes, de vídeos institucionais, de vídeos de reportagens, documentários. Temos na área do design e do audiovisual, do design e da multimédia, portanto, pessoas que fazem sites, pessoas que fazem design, pessoas que trabalham em filmes de animação. Depois temos uma grande componente, que foi de onde veio a cooperativa, do hip-hop. Temos um departamento de hip-hop, porque foi quem deu mote e força a todos os outros departamentos existirem, inclusive aos departamentos do ambiente. E é aí que nós somos fora da caixa, porque como é que um departamento de hip-hop vem dar força à reflorestação? Como é que um departamento de hip-hop vem dar força à produção de sabonetes? Como é que um departamento de hip-hop vem dar força a um mercado de produtos locais? E, portanto, cada departamento tem a sua função e está a crescer, porque temos um ano, nem um ano. E, portanto, o departamento de hip-hop nivelou a qualidade de princípios e valores que nós preocupamos através das letras que temos, de consciência, de ação cívica e de representação genuína como um indivíduo que procura o seu valor e que vai passar a reconhecê-lo. E então estamos a falar com os artistas que têm que sair do Spotify e ir para o anartiste.org, que é da Comune, uma cooperativa de desenvolvedores espanhola. E então esse é o trabalho que a cooperativa tem feito, reconhecer as valências dos vários membros, e se o departamento de audiovisuais, o design, o hip-hop, o departamento de distribuição de produtos locais e o departamento de cidadania são as cenas que estão mais ativas neste momento, porque é onde conseguimos ter ainda recursos humanos no modo old school. Quando tivemos que passar para o Discord, dizer agora tenho que pôr as coisas na Drive, precisamos das vossas informações nos sites, houve membros que se retraíram porque não, como é que eu vou dizer? Em 2020 eu não tinha redes sociais praticamente nenhuma e, portanto, não tendo contas de coisas, também não existia. Eu entendo esse lado. Só que eu digo, 2030 vem aí.
e 2030 tem uma agenda muito sólida para tudo o que é a digitalização. Portanto, a maior parte vai ser ostracizada se não tiver um mínimo de qualidade digital para conseguir responder aos seus direitos mínimos. E é isto que a cooperativa está sempre a tratar. É, se no hip-hop nós arranjamos uma solução, o pessoal do design, do audiovisual, da cidadania, da distribuição vai ter uma oportunidade. Se nós conseguimos canalizar a ação do membro para dizer na direção da cooperativa precisamos das tuas valências. Não precisas ficar para sempre, mas agora vais ter que ser subdiretor, porque és tu que sabes responder a estas questões do presente. E então eu sei que não é uma resposta sólida de dizer estes membros fazem isto, estes fazem isto, estes fazem isso. Não existe essa resposta sólida. Somos um processo que está a aprender, somos um embrião, e eu sou muito focado na polivalência. E então o mais importante é que nenhum departamento seja estanque. E então até a contabilidade e a tesouraria são áreas que estão a aprender como é que nós existimos, mais do que nós lhes perguntamos como é que é a lei. E então fomos falar com pessoas que criaram um código cooperativista em Portugal para entender a questão não é a lei, a questão é o valor. E nós não sabemos reconhecer o nosso valor. Então voltamos atrás, que é, para os departamentos funcionarem, nós vamos ter que ter um banco de horas, portanto, o banco de tempo, vamos ter que ter o registro voluntário, uma obrigação natural dos membros serem mais ativos e trabalharem no mínimo 3 horas por mês na cooperativa, de alguma maneira. E é isso que é mais importante do que os departamentos agora. Nós sim temos 5 setores, somos multissetoriais, incrível, dá para fazer tudo e mais alguma coisa de um ponto de vista de estrutura de um ecossistema, mas é preciso preparar e formar seres humanos a saber viver assim. E isso é nesse estágio que estamos, mais do que os departamentos e todos os projetos que já fazemos, que é a ação local através de alguma valência de alguém, e fazemos o evento com o mínimo de publicidade e o máximo da ação local no presente, o máximo sem ser com antecedência. Não fazemos questão de fazer daqui a um mês, podemos fazer daqui a 2 dias. Mas há publicidade, não interessa. É para as pessoas que estão aqui à nossa volta. Eu vejo quando eu te conheci, Tiago, e tivemos a conversar um pouco sobre aquilo que vocês faziam, fiquei logo com esta ideia de vocês serem um laboratório social, um laboratório de experimentação que cruza várias áreas, né, que tenta juntar as pessoas da região onde vocês estão inseridos, né, neste contexto na Costa da Caparica, muito focados no contexto local e na localização, em arranjar soluções sociais para as pessoas que estão à vossa volta e começar a experimentar nesta fronteira entre as diferentes áreas, entre a tecnologia, entre as artes, entre o social, entre a ecologia, entre a alimentação, entre o criar de comunidade. Portanto, eu vivo dessa maneira, e aquilo que tu estás a descrever aponta nessa direção. Eu escutei também que vocês estão numa fase inicial, emergente, onde andam a experimentar com o desenho do que é ser uma cooperativa, ver como é que podem tratar desta parte da componente formal ao mesmo tempo da componente informal, de estar em relação com a comunidade, e portanto que isso está muito vivo, e escutei que isto vem sobretudo de ti e do movimento que tu foste criando nos últimos 20 e tal anos, em particular a partir do Covid, que ganhou expressão a partir do Covid, e muito centrado no hip-hop. E disseste algo que eu gostava que tu explorasses um pouco mais, foi como o hip-hop está a ser um dos braços-chave no estabelecer desta cooperativa e, ao mesmo tempo, em potenciar todas as áreas e toda a ação da cooperativa. Não é? Como tu dizias, é através do hip-hop, como é que o hip-hop pode potenciar a reflorestação ou uma alimentação como deve ser, ou um encontrar de soluções sociais para pessoas que têm falta de emprego ou problemas de saúde ou por aí fora. Então, fala-nos um pouco disso. Como é que está a ser essa peça? Como é que vocês usam? Como é que fazem isso? Não é? Que experimentações estão a fazer? O que é que resulta? Como é que as pessoas se interagem convosco e por aí fora? Então, olha, imaginando, a melhor forma de eu pôr isso é, portanto,
o TK Studio, que é um estúdio nómada. Eu sou o TK e, portanto, não sou muito original nos nomes, porque sou Tiago Quintans e Quintans ficava feio como o Q para os meus amigos, mais, né, aquela coisa da rua. O TQ era assim um bocado TQ. Não, e então os meus primos escreviam, já eram muito modernos na altura do Mirk, e escreviam com capa o Quintans. E eu, pronto, não me interessa assim tanto, perguntei, então se for com capa? TK, é mesmo fixe, pronto, encontrei um nome, sou o TK, e o TK Studio passou a ser o estúdio que eu não gosto então desse prestígio, nem do indivíduo, então arranjei um sítio comum, onde podia trazer outros MCs, e começámos a trabalhar questões emergentes de, portanto, estava no Monte da Caparica dos bairros sociais, mas eu cresci no rap, ou seja, onde eu cresci, onde eu comecei a fazer rap foi na Lourinhã, portanto no ano 2000. A Lourinhã era muito mais rural e as únicas pessoas que faziam rap era eu e o Ricardo, que foi com quem eu comecei a fazer rap, que foi daí que surgiu toda a ação. Daí depois fui para a Caparica, criei o estúdio, e depois, ou seja, isto já significa que estamos a mobilizar. E esse sempre foi o meu espírito nómada de se estamos na Lourinhã, é na Lourinhã que acontece. Agora, se estamos no monte, é no monte que acontece. Só que tive 4 anos na Lourinhã, criei raízes. Tive 4 anos no monte ou 8 anos no monte, criei raízes. Depois voltei à Lourinhã, voltei a criar outro tipo de raízes porque criámos muitas coisas culturais, todas relacionadas com poesia e com rap. Passei a interligar as comunidades rurais, portanto, desde um agricultor que eu dizia hip e ele dizia hop, e portanto conseguimos quebrar, ou eu consegui, portanto, em conjunto com outras pessoas, quebrar barreiras sobre o que é que esse hip hop significa. Quando por volta do ano de 2015 a 2020, na Lourinhã, portanto já com a bagagem da Lourinhã, de Lisboa, da margem sul, principalmente do Monte da Caparica, foi o embrionar disso tudo e comecei a fazer eventos de, portanto, neste site que eu te vou mostrar aqui, se tu quiseres, só para facilitar, põe-te aqui. Tens que, se quiseres que eu partilhe, tens que me dizer. Sim, vou dar-te aqui. Na verdade é para ser sucinto, mas ajuda à viagem. Isso funcionar, porque se não funcionar eu também Já falo. já deves conseguir fazer, vê lá. Já estou a conseguir. Portanto, janela e a dobrar. Ora, aqui. Peço desculpa que estou só aqui a apanhar. Não é este que eu quero partilhar. Ora, partilhar. Está aqui, pronto. E portanto, este Hip Hop Day, que foi uma construção, teve 5 anos, começou em 2019 e foi até 2024, foi porque eu estive na Lourinhã e, portanto, aconteceu o que era o evento na Lourinhã das 10 da manhã à 1 da manhã, grátis para a comunidade em vários sítios na Lourinhã, portanto, uma ocupação da vila, com pessoas a vir um bocado de Portugal de vários sítios para contribuir para este evento. E então foi a minha primeira ação mais significante a nível comunitário aberto, portanto não underground, onde foi juntar uma comunidade hip hop, que já é qualquer coisa, com uma comunidade rural e fazê-los integrar-se e saber-se respeitar. Depois daqui, ou seja, muitas das coisas que eu vou mostrar aqui foi entre a Almada e a Lourinhã e portanto, surgiram workshops de rap com crianças, ateliês de rap, que é o desenvolvimento de workshops, 1h30, ateliês, coisas constantes. Portanto, os vários concertos, clubes de poesia, fábricas de poemas, poesias porta a porta, onde fomos à porta das pessoas, principalmente nas zonas mais rurais, onde as pessoas estão mais isoladas. E, portanto, muitas coisas aconteceram
para que esse hip-hop passasse a ser o pilar da cooperativa nesse aspecto, que é na Caparica, não na costa, num monte, passámos a criar uma relação, portanto, com uma intervenção social, na Lourinhã uma intervenção social, e viemos para cima para o Sabugal e, portanto, começámos a fazer este ano, já fizemos para aí 20 ações da Rodinha, que é, portanto, o que tu provavelmente também has de querer que a gente vá acabar por falar, porque a Rodinha, após o Hip Hop Day, foi o projeto onde eu me tenho ocupado mais tempo, é a minha criação, um jogo de tabuleiro para se desenvolver rimas, mas que tem um sentido de interação social e de se partilhar experiências interpessoais através dos mesmos princípios e valores. Onde o jogo de tabuleiro com rimas permite que essa interação surja. Tivemos 20 ações por este Portugal neste ano, ou seja, tivemos na Covilhã, Castelo Branco, Lourinhã, Almada, portanto, Sabugal, sei lá, Viseu, Porto, não me lembro de todas, mas sei que tivemos realmente em muitos sítios já este ano e estou muito contente com a nossa produtividade. Nós já éramos bastante produtivos, mas nunca fomos tão produtivos como agora, num espírito cooperativista. Para um evento é preciso o flyer, e se fizermos 20 eventos foram precisos 20 flyers. Só para as pessoas também terem essa noção. Foram precisos 20 posts nas redes sociais sobre antes do evento e algo depois do evento. Foram precisos 20 grupos de artistas para ir representar algo nesses eventos. Foi preciso um dinamizador da Rodinha em todos esses eventos. Portanto, já é uma ação conjunta. Em alguns dos eventos houve uma membra, que é uma cozinheira de excelência, que esteve a fazer o catering para a ação do evento. E era tudo produtos locais e comida boa, e portanto já não é sandes ou coisas do género, já foi em função de se matou um animal e foi-se buscar legumes e de repente estamos a comer o resultado disso. E portanto o hip-hop permitiu esse encontro. Pessoas depois estejam a olhar para o nosso mercado da boa questão, estejam a cheirar o sabonete, olhar para o mel que vem em favo e dizer: "Ia, eu nunca tinha visto estas coisas." Portanto, ou já tinha visto, mas nem sequer tinha questionado, que se calhar até eu vou querer alguma delas. Estamos a mudar hábitos de consumo e hábitos de relações. E então foi isso que a hip-hop nos trouxe nessa inter-relação, porque as pessoas que saem do Monte da Caparica e vêm para o Sabugal e estão no meio das árvores e dizem: "Ei, respira-se mesmo bem." E depois há uma pessoa mais velha ou mais nova, mas que é relacionada com o ambiente, e diz: "Então, e queres ir saber alguma coisa sobre as plantas?" Então houve um workshop natural, só porque as pessoas estão nos sítios certos, com espaço para isso. Yeah. Sim, grato, Tiago. Eu relaciono com a tua partilha. Quando eu te conheci na Bamboal, no Green Fest, tu estavas lá com o jogo e eu vi o que tu provocaste quando começaste a fazer as rimas, quando começaste a cantar. As pessoas que se aproximavam queriam saber mais o que era a mensagem, o brincar com a mensagem com as pessoas, e de repente criou-se ali uma dinâmica super interessante, vocacionadas com os temas que nós estávamos ali a cuidar, não é? Que estávamos ali dentro do site da Bamboal, e portanto eu também me relaciono com essa experiência. E gostei muito quando tu partilhaste aqui do trabalho que está a ser feito em comunidade. É preciso fazer um flyer que hoje é da cooperativa, é uma oportunidade para outras pessoas dentro da cooperativa. É preciso fazer alimentação, é outra oportunidade. Portanto, como uma ação transporta e agrega todas as outras pessoas, e vocês vão procurar pessoas e membros para fazer isso, não é? A partir desse lugar. Portanto, e desenvolvendo a cooperativa numa lógica da necessidade daquele território, sendo uma cooperativa integral. Vocês já tiveram essa visão, poder abranger os diferentes setores e poder ir crescendo e prestar serviços dentro dessa maneira, e usar a arte como um elemento de intervenção e ao mesmo tempo de integração social. Não é? Acho muito interessante. Ou o catalisador, exato. É isso. Acho muito interessante isso. Estou a ver isso acontecer em várias partes do mundo, onde nós
para chegarmos às pessoas, para ajudarmos o novo a entrar, está-se a usar os diferentes mecanismos da arte, ou que a arte proporciona, ou as conversas e os diálogos que a arte abre portas, e através daquilo que eu vi tu fazeres, com o uso da palavra, do verbo, da música, da poesia, da improvisação, poder levar também e poder chamar as pessoas para esse contexto de diferentes idades, não é? Porque isto Uhum. funciona com os mais velhos e funciona com os mais novos. Grato por isso, grato por tu teres tornado visível aquele que para mim é um dos elementos inovadores daquilo que vocês estão a fazer. Vocês, dentro deste universo que já é de heads, já é de franja, não é? Já é de Uhum. limites da cultura, eu acho que ainda estão um pouco mais para lá ainda. Vocês são o heads do heads, não é? Digamos assim. Estão nessa exploração e nessa tentativa de encontrar soluções locais, de base locais, e ao mesmo tempo trazer o espírito de comunidade e a resiliência ao centro da conversa. Portanto, grato por ter explicitado isso. Queres falar um pouco do jogo que tá ainda a se ver na imagem? Se tu quiseres, podes tirar a imagem. Eu vou E, compartilhar, que é mais giro ainda, portanto, algo que é, felizmente, realmente anda a trabalhar com uma alta de excelência nesse aspecto e, portanto, não é que não trabalhasse antes, mas agora reconhecemos, é mais fácil, é só isso. Não, não alterou absolutamente nada, não é? Que é o que eu digo a eles, a questão não é essa, o que é que alterou, mas se isto existe, portanto, isto que eu estou a mostrar agora, é fruto da tenacidade de membros, porque eu sou execrável de vez em quando seja, como sou um ser muito ativo e adoro ver as coisas feitas, também sou bastante exigente comigo. E às vezes essa exigência, quando é trazida para um grupo, nós temos que entender os estágios da vida das pessoas, pode acontecer alguma coisa que não nos ajude em alguma coisa, uma situação familiar, uma situação logística, uma situação profissional. E então trabalhar com pessoas é o que eu acho que a maior parte das pessoas sente dificuldade, e eu reconheço, porque também não sou uma pessoa fácil, e lá está, até o jogo tem-me ajudado, até, portanto, sou suspeito para falar porque, ok, criei o jogo, mas tem-me ajudado porque isto tem um sentido de autocrítica grande. E então a autocrítica em grupo, se nós estamos a ser muito severos connosco, os outros vão dizer, oi, estás a ser muito severo contigo. Se estamos a ser arrogantes para com os outros vão dizer, olha, se calhar também não foste assim tão bom. Pronto, e isso ajuda imenso a cada pessoa saber melhor o seu lugar. E eu adoro saber um lugar que posso ocupar em vários sítios e ser o mais rápido possível a chegar aos lugares que são os mais fixos para estar com as pessoas. E então, isso que tu disseste... espera aí, aconteceu aqui alguma coisa, que era a parte gira do que é que significa... espera aí... Yeah. Pronto. Aqui, como tu disseste, mais novos e mais velhos, dos 5 aos 122 anos. Portanto, tem essa questão característica de que tem um tabuleiro, tem cartas, e portanto tem uma app onde dá para atualizar a app e é uma extensão do jogo, portanto não é uma substituição do jogo. Nós vamos trabalhar mais tarde no jogo digital, mas agora esta app é apenas de suporte a quem está a jogar com cartas, ou jogar com o tabuleiro, ou com o tabuleiro e com as cartas. Porque, pronto, isto é uma apresentação sucinta, onde, pronto, aqui depois não precisamos de ir muito mais longe, mas então era o que eu iria ler, que é para não ter que me estar a tropeçar. E, portanto, é um jogo de tabuleiro para todos os que procuram um bom momento de diversão e conexão com os outros através de rimas, improvisos e jogos de palavras. Portanto, inspirei-me em muitas horas de jogo de tabuleiro e cartas e muitas rodinhas de improviso e beatbox. Beatbox, para quem não sabe, é... ou com instrumentos musicais, ou com DJs, ou somente com um beat a rolar para soltar o pensamento. Onde eu comecei com uma viola, na verdade represento o rap ou hip hop nesta estrutura, mas comecei com uma viola e
de vez em quando tinha um amigo que fazia beatbox, o tal Ricardo, e foi assim que tudo começou. A razão disto existir, portanto, foi elaborada, portanto, para os jogadores mais casuais ou para os mais competitivos, mas esquecendo a ideia de vencedores ou de perdedores. Portanto, é um jogo que é mais desafiante encorajar os participantes a receber e a dar conselhos para melhorar e partilhar e aceitar opiniões. Portanto, na evolução do jogo surgiu a necessidade de fazer as versões diferentes adaptadas às circunstâncias ideais para se jogar. Que isto significa o quê? Se eu for jogar contigo, eu vou jogar esta versão, a essencial, que é, portanto, uma introdução acessível ao mundo do improviso, adequada a todos os públicos, incluindo iniciantes. Nesta versão, os desafios são simples e intuitivos, focando-se na desinibição, na fluidez verbal, na interação básica entre jogadores, onde o objetivo é proporcionar um ambiente seguro e descontraído para experimentar a improvisação, promovendo habilidades como a criatividade, a memória e a estruturação do discurso. Isto é algo que eu a ti te poderia desafiar, porque é desafiável para jogar com qualquer pessoa. E, portanto, se eu dissesse assim, olha, mesmo na pressão, porque é o meu objetivo, não é impressionar, estamos aqui os dois, está a ser gravado, consegues terminar 2 frases em ar? Não sei se vou conseguir terminar em ar, mas posso tentar, pelo menos, experimentar. Feito. Ou seja, em ambas as situações aqui, ou seja, para nós os dois, eu diria que passaste na categoria. Excelente. Estás a ver? Portanto, este é o objetivo do jogo da Essencial. E eu vou só mudar aqui para o oficial para ajudar a dar a entender, porque na verdade o oficial é o jogo original. E o essencial foi adaptado para dizer, ok, as outras pessoas que estão à minha volta, a maior parte não rima oficialmente. Então, como é que eu os vou pôr a rimar? Pronto. E foi isso que começou a acontecer. Portanto, esta aqui é a que eu vou-te partilhar agora. É exatamente igual, esta parte, a apresentação, o conceito geral, mas aqui muda. Portanto, a versão oficial da rodinha é mais destinada a jogadores que já possuem familiaridade com o improviso e desejam aprofundar as suas habilidades. Esta versão introduz desafios mais complexos e estruturados, incentivando os participantes a explorar temas variados e a desenvolver narrativas mais elaboradas. O foco está no aprimorar a técnica, na capacidade de adaptação a diferentes contextos e na interação avançada entre os jogadores. Portanto, além dos benefícios cognitivos e sociais presentes na versão essencial, a versão oficial promove mais o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, empatia e colaboração em grupo. Que são coisas maravilhosas que tenho visto. Nós tivemos na Converge, no Arraial, na Covilhã, no sábado, portanto, anteontem, já. Portanto, fui lá, tivemos a nossa banquinha, demos o nosso concerto, só que também fomos lá jogar. O jogo foi, portanto, altamente informal, pusemos 2 tapetes no chão. Quem quiser venha jogar. Ao início, pronto, estavam os meus 2 amigos MCs, o pessoal do rap, estava uma pessoa da Converge e os outros estavam assim meio reticentes. De repente juntou-se ali um grupo de 7 pessoas, onde uma delas, inclusive, não quis receber a carta inicialmente, na segunda ronda já quis. Portanto, isto é onde eu sinto amor e carinho, que é o meu objetivo, distribuir um momento esquisito, intenso, mas super informal e que nos faça desenvolver algo. E estou super feliz de ter visto, mais do que por mim, a reação do que é ter um bebé que nas mãos dos outros também lhes faz rir e faz-los nutrir. Isso é mesmo maravilhoso. Então, sim. Isso é o que eu te conseguiria partilhar da rodinha. Grato, Tiago. Tu podes deixar de partilhar. Deixa-me fazer aqui uma síntese de onde é que nós já andamos, de onde é que percorremos. Portanto, é uma boa questão, é uma cooperativa integral que está ali na zona do Monte da Caparica, portanto, na margem sul, na área de Lisboa. Vocês são 21 membros agora, portanto, isto vem de um trajeto que tu e uma comunidade ligada à arte, em particular o hip-hop, à poesia e à música, se foram juntando e começaram a partilhar trabalho uns com os outros. Isso começou a acontecer
com mais incidência pós o Covid. Então, no último ano, formalizaram e estão a experimentar com esta fórmula da cooperativa, como é que é lidar com uma cooperativa integral, fazer desenvolvimento local e trazer estes temas que estão associados ao movimento regenerativo para cima da mesa. Tu estás a espalhar esta mensagem pelo país e vais a diferentes, com diferentes públicos e a diferentes ambientes para levares a mensagem, para estimulares as pessoas a estarem em conjunto, a colaborarem, a trazerem um pensamento crítico sobre as coisas que estão, onde estão envolvidas, seja na energia, ou seja nos transportes, ou seja na educação ou noutras áreas. Uhum. E neste momento vocês estão a ver como é que andam a brincar com a tecnologia. Tu tens tido e tens sido uma fonte até de ir à procura de soluções tecnológicas que também estão nas margens, que também fomentam a colaboração e a criação, portanto, que saem fora deste mainstream e desta, deste, deste viciar ou deste mau uso das tecnologias no contexto moderno, para manipulação quer individual, quer coletiva. Uhum. E portanto andas à procura de soluções e estão a implementar soluções vocês dentro da própria cooperativa em relação com outras cooperativas, também ligando a outras práticas de governação, experimentando também uma governação mais sociocrática, mais aberta, mais circular, portanto, percebendo como é que isso tudo se faz em conjunto à medida que vocês vão crescendo uns com os outros e potenciando oportunidades de colaboração uns com os outros. Como é que tu vês este resumo? Caracterizei aquilo que tu puseste aqui em cima da mesa? Sim. Diria que só existe dois lapsos, não. Um lapso, que é o lapso maior, mas é a nossa responsabilidade, que é a nossa sede é na Caparica, no Monte da Caparica, Pera, mas nós estamos a mobilizar para o Sabugal. Ok. Porque, ou seja, entre a Caparica, a Lourinhã e o Sabugal é onde temos sido mais ativos por causa dessas questões do que essa rede significa. Na Lourinhã, eu e a Pica, portanto a minha grande companheira, isto não existia sem uma Pica, exato, e então imagina, há 10 anos atrás, ou há 11, nós tivemos 10 anos na Lourinhã. Foi muito intenso, estivemos a morar numa casa sem luz, numa quinta, seja, tudo isso é uma história, e só esse momento deu-nos uma envergadura e uma aprendizagem brutal. E quando nós saímos da Lourinhã para montes de pessoas, algo também saiu da Lourinhã. E então nós não nos fomos totalmente embora da Lourinhã porque não faz sentido. Então, pelos vistos, nós temos um sentido de enraizamento. Há plantas que não são tanto raiz, eventualmente a gente enraiza, o que significa que não nos podemos ir embora. Então vamos aumentando o nosso campo de expressão. Aqui no Sabugal passámos a trabalhar com a Covilhã, com Castelo Branco e Viseu. Agora já temos uma nova triangulação só no Sabugal. Portanto, tudo o que está a aparecer é bónus e é uma maravilha e não põe em detrimento o que houve. Portanto, a sede Caparica, onde está, nosso objetivo é fazer intervenção social. Atualmente vamos ter uma sucursal em Santa Apolónia, portanto, atravessámos o rio, o que se torna extraordinário e já não é no meu controle. Eu já estou simplesmente a digerir a capacidade de teia que nós estamos a criar e que sim, a tecnologia vai influir muito na capacidade que nós vamos ter dessa organização por estarmos tão longe uns dos outros nesse aspecto. A tecnologia vai nos aproximar. Olha, a quem te está a ver, faço o desafio de convidar, Tiago, para tu participares nas dinâmicas, qualquer que sejam. Se é uma pessoa da academia, pois convido o Tiago para ir lá fazer hip-hop com a malta da academia sobre um determinado tema, impacto social, regeneração, floresta, you name it. Se é de uma escola, levar lá com os miúdos. Se é de um centro de saúde ou de um centro de idosos, levar lá para dinamizar com os idosos. Portanto, enfim, qualquer que seja o tema social, seja num bairro, poder desafiar-te, convidar-te para tu estares lá, trazeres a tua alegria, trazeres a tua palavra, o teu verbo, a tua poesia para cima da mesa e o jogo que tu nos encantaste, que é de facto um jogo de criação de laços e de ligações. Eu assisti isso a acontecer lá quando nos conhecemos no Green Fest e eu também brinquei um bocadinho com isso. E olha, nós estamos a caminho aqui do final da nossa conversa
e eu Aham. costumo ter uma última pergunta que faço a todas as pessoas, e eu vou fazer a ti também, mas gostava de propor algo diferente, ok? E Ok. a pergunta é que tu pudesses, por palavras tuas, caracterizares o que é a tua essência, o que é a essência deste ser humano que está aqui, que se chama Tiago, e eu desafio a que tu possas fazer usando o hip hop e um bocadinho de beatbox, Ah, respondendo a partir do verbo, da rima, da poesia, e improvisando aqui. Tiago, o que é que até pensas dizer e uma sentes desta coisa. proposta? Já sabes qual é a minha resposta sobre essa parte. Aquilo que eu vou sugerir é: eu poderia fazê-lo sem beat, mas é muito mais fixe com beat. E Ok. se eu posso fazer o convite às pessoas a dizer assim: olha, queres-me conhecer realmente? Sabes, há amigos ou pessoas da secundária que se referem à minha pessoa a dizer: olha, eu lembro-me de ti. E eu: ah, é? Sim, sabes aquela vez que tu fizeste aquilo? E eu passei a sentir um peso bom, que é uma responsabilidade, que é a palavra realmente tem mais força às vezes do que aquilo que nós pensamos. E pronto, e para mim é muito importante saber que então eu posso descrever o que eu represento, aquilo que eu me tornei através daquilo que eu sou. E o que eu sou é. Portanto, vou tentar pôr aqui. Como é que eu ponho esta. Tu estás a ouvir o áudio? Sim, Ouves o áudio? sim, eu isso bem. Então, se ouves o áudio, vou-me apresentar, vou dizer realmente o que eu possa representar, dizer que então eu não saio daqui, não é questão de ter-me tornado MC, há coisas nesta vida mantêm-se vivas, muito mais do que a vida das cooperativas, dizendo então é uma questão molecular, como tu falas de algo que é nuclear, mas sem ser uma bomba, deixado como uma sonda, eu nem sei realmente do que eu sou, das vezes que eu tento transmitir algo melhor, maneiras de existir. Não é resistência o que é resistir, numa insistência que é para não desistir. Ter a tua alegria, o sol e a lua, um dia darem um beijinho através da poesia. Dizem que é impossível, posso não acreditar, posso ser invisível, mas posso te tocar. Há mais do que uma maneira de lá chegar, e eu tento pôr algo a rodar. A rodinha é para alguém estar a jogar, para dizer que também é bom estar a rimar com ar. A árvore pode ser terra, pode ser uma árvore, aquilo que complemente o teu bocado, aquilo que eu vejo como arte, mesmo que às vezes eu esteja enganado. Diz num momento e até vou terminar. Acho que já tive algo para poder apresentar, mas se não houver, eu tento transmitir. Anda para o pé de mim, que é para me poder sentir, mesmo que seja de uma forma digital. Existe uma impressão, existe o original, existe o pecado, existe atravessar, existe um repousado para a criança experimentar. Dizem que não pode através de um estranho. Eu não quero nem cobre, nem ouro, nem estanho. Tungstênio da lâmpada do gênio, saía até me cortar o meu oxigênio. Nem sei porque o disse, mas assim me apresento e aproveito a minha cabeça de vento para sentir-se o respeito imenso. E como numa igreja onde há incenso e algo de prata seja servido em vez de uma bandeja, eu sou atrevido, deixo a minha fé assim a revolver, e a gente acabou de se conhecer. Arro, Tiago, arro. Grato por teres aceito o desafio, teres mostrado a tua essência através de quem tu és. Foi muito bonito essa. Arro. Pronto, é a parte que eu fico, eu sou tímido, e aqui é a parte que eu fico, pronto, ok, coisa. Vamos mudar de assunto. Bem-haja, Tiago, bem-haja, grato por teres aceito o convite, por teres vindo nesta viagem comigo, teres trazido a força da palavra, da arte, da música como ferramenta de intervenção social e de mudar a consciência daquilo que está à nossa volta, agindo, não dizendo, agindo, fazendo e sendo esse exemplo. Grato por isso, Tiago. Oiê, muito obrigado por ter aparecido aqui, apesar do meu desconforto, porque também sou transparente nessa área, mas creio que lá está, como estava-te a dizer, somos os adultos de agora. Se o meu desconforto é só
eu tenho que falar através de uma câmara, quando se fala na Palestina, quando se fala na fome no mundo, quando se fala em tantas questões emergentes, o meu desconforto é peanuts, é fixe. Tipo, estou desconfortável de uma maneira muito confortável. E então é isso que eu tenho andado a pensar mais, que é isso que o underground faz mal, para quem ouvir e também for underground nesse aspecto, dizer que seja pelos seus princípios e valores, mas que saia da caixa para mostrar como esse underground é fixe, porque senão nós não sabemos, estamos escondidos e não devemos estar. Grato, Tiago.